Então, sejam super bem-vindos. Esse é o encontro número 51, Bianca, se estiver 51. Encontro número 51 da Vai Hotels, que é o encontro, como eu estava falando para vocês, que acontece toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo. E aqui eu trato de temas, eu trago temas que são relevantes para que vocês consigam profissionalizar mais a gestão de vocês e, com isso, terem mais leveza na gestão das propriedades de vocês e na sua vida também como dono, né? Então, o tema de hoje que a gente vai falar é interessante, né? Ficou atrativo para vocês, que você resolve tudo dentro do hotel e esse exatamente é o problema. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Normalmente, vocês chegam no hotel ou na pousada e aí já tem uma fila de coisas para vocês resolverem, né? Esperando por vocês. Então, é fornecedor que vocês têm que validar, é governanta que tem dúvida, é recepcionista com algumas questões, muitas dúvidas da equipe, decisões pequenas que vocês precisam tomar, ali ajustes que vocês precisam fazer, correções daquele dia. E aí, quando surgem essas demandas diárias, vocês fazem o quê? Vocês vão lá e resolvem. Você resolve rápido, vocês resolvem bem, né? Vocês sabem como resolver e acabam resolvendo tudo, né? E aí, no final do dia, muitos de vocês acabam com aquela sensação de, nossa, eu não parei um minuto e parece que eu não fiz nada daquilo que eu precisava fazer de fato. E aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quantas dessas coisas que vocês fizeram, que vocês fazem todos os dias, realmente precisavam de vocês? Né? Quantas realmente precisavam ser feitas por vocês? Então, para quem que é essa aula especificamente de hoje? Essa aula é para donos e donas de hotéis e pousadas boutique que sentem muitas vezes que vocês estão muito envolvidos com a operação, estão muito no centro de tudo. E aí parece que o hotel, ele funciona, mas de certa forma ele funciona porque você está ali o tempo todo resolvendo uma série de... Parece que são pendências e a impressão clara é que essas pendências se repetem diariamente, né? Para quem sente que o dia acaba sendo quase 100% consumido por decisões pequenas, por validações, correções, dúvidas da equipe, e muitas vezes dúvidas repetidas, né? E principalmente para quem já percebeu e está cansado também, que essas microdecisões, essas validações, essas correções estão custando muito a sua energia, o seu tempo, a sua qualidade de vida, muitas vezes, né? Parece que você está sendo engolido no processo ali, e custando também o crescimento e o desenvolvimento do seu hotel, porque o hotel é sempre reflexo do dono. Se o dono se desenvolve, o hotel desenvolve. Se você está estagnado, o seu negócio também está estagnado. E isso é para qualquer negócio, né? Então, você começa a viver isso e chega uma hora que você começa a se sentir cansado. Você, no começo, para quem está aí abrindo, né? Tem o pessoal que está abrindo aí. No começo, isso parece normal, faz parte, né? E aí vocês encaram isso com naturalidade e faz parte mesmo no começo, só que o hotel ele vai crescendo, ele muda, e vocês ficam agindo como se tivesse acabado de abrir o hotel, né? Então, essa aula ela não é sobre vocês trabalharem mais, é sobre você parar de gastar energia aonde você não deveria estar gastando. Então, o que a gente vai ver hoje? O que vocês vão aprender aqui hoje? O que é esse retrabalho invisível que acontece dentro do seu hotel? Por que você resolve coisas que não deveriam depender de você? E qual que é o custo real desse modelo de gestão? E aí depois a gente vê como começar na prática
a tirar decisões da sua alçada, sem perder controle, e começar a tornar a sua gestão mais leve com prática. Aqui eu vou dar hoje para vocês um passo a passo super simples para vocês implementarem e que muda consideravelmente, tira muito do peso da sua gestão. Por que esse tema é importante? Por que eu escolhi falar desse tema? Porque o maior peso da gestão, ele não está nas grandes decisões. Pensem só no dia a dia de vocês. O que pesa não são as grandes decisões. As grandes decisões, elas vão ser de vocês mesmo, né? Para o resto da vida, enquanto vocês estiverem em hotel ou pousada, as grandes decisões sempre vão ser de vocês. Mas não são elas que pesam no dia a dia, né? O peso de verdade da gestão, ela está nessas pequenas decisões que se repetem diariamente. Você sente que você está sempre fazendo as mesmas decisões, falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas questões, né? Pode ser, sei lá, aprovar o cardápio, aprovar o setup do café, pode ser confirmar com o fornecedor, refazer escala de colaborador, responder dúvidas diárias que se repetem, revisar trabalho que já foi feito e que você já explicou várias vezes como fazer. São coisas que, isoladamente, elas parecem pequenas, né? Ah, não me custa nada, vou explicar mais uma vez, não me custa nada, vou decidir isso aqui, vou resolver isso daqui, não custa nada, né? São pequenas coisas, só que quando somadas, elas consomem o seu dia inteiro. É ou não é verdade? Manda um joinha aí, quem se identifica com essa situação? Não é? É isso. Né? Então, quando soma tudo, eu sempre falo que pequenas vitórias somadas, elas levam a grandes vitórias. Não existe uma grande vitória que seja uma única. Ela é feita, sei lá, se você ganhou um prêmio no seu hotel, a vitória não é o prêmio, são pequenas vitórias diárias que você construiu ali e que garantiram essa grande vitória que é o prêmio. Se você conseguiu, sei lá, pessoalmente mesmo, correr a maratona, o prêmio, a vitória não é a maratona, são todos os dias que você comeu bem, que você se exercitou, que você praticou, para você chegar lá. Então, toda grande vitória, ela é uma soma de pequenas vitórias. E o contrário também é verdade. Quando a sua vida está muito sobrecarregada, está pesada, são pequenas perdas que você tem diariamente, de energia, de desgaste emocional, de cansaço, de coisa, que aí quando soma tudo, parece que está um peso enorme, está insustentável já, né? E o mais perigoso disso tudo é que essa situação, ela vai virando o normal. Vocês vão normalizando viver dessa forma, né? Vocês estão insatisfeitos, você sabe que não é legal, mas é isso. Você começa a entrar naquele modo de é assim mesmo, quem tem hotel, quem quer ter sucesso no hotel precisa fazer isso, precisa resolver assim, precisa ser dessa forma. Cara, e não necessariamente precisa ser assim, tá? Não deve ser assim. Ontem mesmo, agora eu compartilhar uma coisa com vocês. Ontem não, anteontem. Até contei isso nos stories lá no Instagram. A gente foi no cinema, fui no cinema com meu marido levar os meus filhos para ver Super Mario. E aí a gente estava refletindo como o sistema todo está montado para que a gente acredite que o próximo nível, igual a vida, é como se fosse um videogame, né? O sistema, ele monta, ele faz a gente acreditar que é como se fosse um videogame. A próxima fase é sempre mais difícil, é sempre mais complexa, é sempre com obstáculos maiores e você tem que se desafiar mais e se desenvolver mais e ficar... É sempre assim, né? E a gente estava refletindo, e é isso que é assim que eu ensino, eu sempre parto do princípio, as minhas duas empresas, a My Academy e a My Hotels Academy, nasceram muito dessa minha insatisfação com o sistema, que para mim está errado, na verdade, porque aonde a gente vai chegar com isso, né? Hoje a gente tem, e agora um pouco à parte aqui, né? Hoje a gente tem uma sociedade que sofre muito de ansiedade, de burnout, de depressão, de tudo, e é justamente por essa crença que o sistema vai incutindo na gente de que
o próximo nível é sempre mais difícil. Se você quer ter sucesso, você precisa se esforçar mais, você precisa abrir mão de mais coisas, você precisa estar disposto, né, a sacrificar mais. E aqui, a minha proposta é exatamente o contrário. Não é exatamente o contrário, porque quando você muda de fase, claro que a sua responsabilidade aumenta, claro que o seu nível de comprometimento, de dedicação e de desenvolvimento, ele precisa acompanhar, mas isso não significa que precisa ser mais pesado, mais difícil, mais complexo, né? Então, o que eu trago aqui, o que eu defendo e o que eu desenvolvo dentro do Owners é exatamente o contrário. E se a próxima fase do seu negócio, da sua vida, da sua maturidade, acompanhasse uma leveza? Porque isso, sim, para mim, é ter sucesso, né? Quando você consegue subir de fase, para mim, é isso. Você subiu de fase quando você tem uma vida com mais qualidade de vida, com mais leveza, com mais presença, que valoriza o que é importante dentro do negócio e na sua vida, né? Tem que equilibrar, tem que fazer sentido. Então, quando a gente cai nessa situação de normalizar isso, é uma situação perigosa, né, para o dia a dia, porque a longo prazo ela não se sustenta, e tá aí, é isso que eu estava falando, tá aí a sociedade para provar. Não funciona. Quantas vezes o nosso corpo, a nossa mente está falando para a gente que é como se ele estivesse sempre indicando, olha, tá errado, olha, tô sofrendo, olha, isso daqui não tá legal, olha, tô triste, olha, tô com depressão, olha, tô com ansiedade. E a gente continua insistindo, não, mas se a gente tiver sucesso, eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que... Cara, não precisa ser assim. Faz sentido para vocês? É isso, né? Então, para mim, o próximo nível de desenvolvimento, de maturidade, de sucesso, é você construir uma vida alinhada com aquilo que você quer viver, que seja mais leve, que seja mais gostoso, que seja mais prazeroso. Significa que você vai trabalhar menos? Não, não significa que você vai trabalhar menos. Mas você vai trabalhar de forma mais estratégica, você vai trabalhar de uma forma mais profissionalizada, de uma forma mais madura. Não é? Quando a gente vai passando, é igual a idade. Não é? Imagina hoje, acho que a grande maioria que está aqui é mãe, é pai. Imagina se você, sabendo o que você sabe hoje, você pudesse voltar lá na criação dos seus filhos há 10, 15, 20 anos atrás. Não seria muito mais leve se você soubesse o que você sabe hoje? Eu tenho certeza que seria. Aqui é a mesma coisa. No sucesso, no negócio, é a mesma coisa. Então, a gente vai adquirindo maturidade e precisa ficar mais leve. Não pode ficar mais complicado, não pode ficar mais complexo. Porque senão é insustentável. Onde a gente vai parar? Né? Não tem como. Bom, então aqui, na aula de hoje, o que eu quero trazer para vocês é que esse retrabalho invisível acontece porque, na grande maioria das vezes, o hotel foi construído ao redor do dono e nunca foi reestruturado ou organizado, ou profissionalizado para funcionar sem o dono. E aí, como eu estava falando para vocês, no começo faz super sentido, né? Você faz tudo, você decide tudo, você está presente em tudo, não tem outro jeito de ser. É assim, para quem está abrindo, pode esperar. Não tem muito outro caminho. Você pode se preparar melhor, mas no começo, pelo menos durante ali os primeiros meses, o primeiro ano, é assim, você vai ter que estar envolvido em tudo. É assim em qualquer negócio. Mas aí o hotel cresce, o hotel amadurece, o hotel se posiciona, o hotel se fortalece, né? Se torna mais robusto, né? A operação já está rodando. Só que o modelo de gestão que vocês faziam lá quando vocês abriram não mudou. E aí, com isso, a equipe, ela aprende uma coisa. Quando vocês têm esse tipo de gestão, que tudo passa por vocês estão presentes em tudo, vocês querem validar tudo, vocês acham que vocês precisam dar suporte em tudo, a equipe, o que ela aprende com isso é que perguntar é mais seguro do que decidir. Essa é a mensagem que fica para eles. E aí o retrabalho invisível é essa energia que você gasta em decisões que não deveriam depender de você.
né? E que, mais uma vez, não é o trabalho grande, as grandes decisões, essas vão continuar com você. É o acúmulo de pequenas decisões que continuam passando por você todos os dias e que, na prática, não precisariam passar. Esse é o retrabalho invisível e que, na grande maioria das vezes, consome grande parte do dia de vocês e cansa vocês. Mentalmente, emocionalmente. Oi, Karim, pode falar. Não estou ouvindo, tá mutado. Só repete a frase ali do perguntar, aqui você, quando você iniciou ali o perguntar, falando né, do colaborador. A equipe, ela aprende que perguntar para vocês, validar, é mais seguro do que eles decidirem. Como você incentiva que eles perguntem, que eles validem, você incentiva isso porque você está sempre presente, a mensagem, eles não pensam nisso racionalmente, mas a mensagem que fica para eles é essa. Perguntar é sempre mais seguro, porque garante que ela vai validar que eu estou fazendo certo e tudo. E aí entra num ciclo. Eu pergunto sempre, eu valido sempre, eu questiono sempre, e eu não decido nada, não tomo iniciativa para nada, e você não consegue sair disso, tá? Bom, e aí, qual que é o custo real desse modelo de gestão? Na verdade, ele custa muito mais do que parece ou do que às vezes vocês param para pensar sobre. Ele custa decisões estratégicas que você não toma, e você não toma porque você não está com tempo para pensar nisso. Você não está se dedicando para aquilo. Eu sempre falo e faço várias vezes essa analogia com vocês de que se vocês estão lá, né, você está num avião, se o piloto está lá servindo café para os... não é para os colaboradores, é para o... Ai, meu Deus, para os clientes tem um nome, esqueci agora o nome. Para as pessoas que estão no voo, para os passageiros. Se o piloto está servindo café para os passageiros, quem que está pilotando o avião? Não tem ninguém. Se o avião precisar mudar de rota, mudar o caminho, ele vai seguir pelo mesmo lugar, o piloto não está lá. E é muito isso, se vocês estão resolvendo essas coisas que a equipe, que outras pessoas da operação deveriam estar resolvendo, não tem ninguém dirigindo o hotel. Então, custa essas decisões estratégicas, custa qualidade de vida. E aqui, qualidade de vida não é só a qualidade de vida do dono. É a qualidade de vida da equipe também. E do hóspede também, por consequência. Porque é cômodo, né? A equipe está sempre perguntando e você está sempre validando, e sempre tirando dúvida, e sempre resolvendo, e sempre não sei o que lá. Só que, para eles, diminui muito o valor que eles têm e que eles se sentem. Porque a mensagem por trás disso é que eles são incapazes. Eles não se desenvolvem, eles estão sempre estagnados, eles não fazem nada de diferente, eles não têm iniciativa, eles não têm liberdade, não sentem liberdade para ter iniciativa para nada. E aí é isso, nada anda. Né? Então, a sua qualidade de vida cai muito, a qualidade de vida, o engajamento da equipe, o quanto eles estão proativos no trabalho, se sentindo conectados, vinculados com aquilo, também cai muito. E, consequentemente, a experiência do hóspede, né? Outro custo também de você ter um modelo de gestão baseado em vocês é que o crescimento do seu negócio está vinculado, está limitado à sua capacidade, ao quanto você tem mãos para fazer as coisas acontecerem, porque tudo depende de você. Então, o negócio cresce à medida daquilo que você consegue fazer, da sua capacidade de execução no dia a dia. Né? Então, se tudo depende, tudo passa por você, ninguém cresce. Nem você, nem a equipe e nem o hotel, porque o hotel é sempre, o hotel, a pousada, é sempre reflexo do quanto você e a sua equipe estão sendo desenvolvidos. Se ninguém se desenvolve, o hotel também não se desenvolve. É a mesma coisa. Faz sentido? Licença, Maíra. Até a Karim comentou sobre isso. E acredito que tira a criatividade do colaborador também, tira a iniciativa total. Tira totalmente. E tem outra coisa também que eu acho, já vou te dar a palavra, Luciane. Outra coisa muito importante, essa questão da criatividade é muito interessante.
esse ponto, porque é curioso, porque todo mundo nasce com essa habilidade de ser criativo. Toda criança que nasce no mundo nasce criativo. Não existe uma criança que não é criativa, né? Toda criança nasce com essa habilidade de ser criativo. E aí o sistema vai colocando a gente dentro de caixinhas, desde a escola. Não faz assim, tem que responder exatamente o que está no livro, não sobe em cima da mesa, não faz desse jeito, se você testar assim, se você tentar assim vai dar errado, coloca a água direito dentro do copo, porque senão vai sujar tudo. E aí a gente vai colocando as pessoas dentro de caixinhas e as pessoas aprendem a pensar fechados naquela caixinha. E aí vai andando, né? A vida inteira a gente vai sendo colocado dentro de caixinhas. Aí você cai dentro do hotel, dentro da pousada, e aí é exigido que a gente seja criativo. E aí as pessoas vão fazer o quê? Curso de criatividade. Todo mundo nasce criativo. O sistema ele vai matando a criatividade das pessoas. E aqui uma coisa muito importante, a criatividade ela é associada. A criatividade, a inovação, né, que é a criatividade com um produto, com um resultado, digamos assim, né, é isso que a gente chama de inovação. A inovação, para existir, ela parte da premissa que você pode errar. Se você não pode errar, você nunca vai inovar. Porque se você não pode errar, o que você vai fazer? Você vai fazer o que você já sabe que dá certo, né? Então, quando você pune o erro, pune a iniciativa, fala, mas eu não faço isso. Mais ou menos. Olhem para vocês, por exemplo, o bônus. E acontece muito isso com bônus. A pessoa foi tentar, o time de vendas, de marketing, de sei lá o quê, foi tentar uma iniciativa diferente, uma experiência diferente com o hóspede e tal, e deu errado. Pronto, aí você fala, olha, não foi legal isso daqui, a gente perdeu não sei quanto dinheiro, na próxima, aí vocês vão perder o bônus, então a gente não vai, né, não deu certo essa iniciativa, a gente teve prejuízo, então com isso a gente não vai pagar o bônus. Qual a mensagem que está por trás disso? Não tentem diferente, não façam, porque vocês estão correndo o risco de perder o bônus. Entende? Então, assim, indiretamente, a mensagem que você está falando é não seja proativo. Deixa que eu valido tudo, deixa que eu faço tudo, deixa que eu decido, deixa que eu tento, deixa que eu... Então, é isso, a inovação, exatamente, Carela, necessita de liberdade de ação, ela necessita que você encare o erro como parte do processo. E ele faz parte do processo. O que não faz parte do processo é você errar 1, 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Isso é outra coisa. Tá? Mas ter abertura para o erro é indispensável para você inovar, para você tentar coisas diferentes. Não tem outro jeito de fazer, né? Bom, isso aqui, voltando agora, eu peguei essa coisa da criatividade que a Karin falou. Mas acho interessante, acho que agrega também para esse tema, porque a gente acaba matando muito da criatividade quando a gente se coloca numa posição de ter que validar tudo, de ter que testar tudo, ter que, né? A Karin falou, mas e o prejuízo? O prejuízo é aquilo que você... tem uma frase do Thomas Edison, que inventou a luz, que fala, eu não... Como é que é? Eu não... não vou saber falar a frase... com todas as palavras, mas é algo semelhante assim, tipo, eu não errei, como é que é? É tipo assim, ele quer dizer que ele tentou mais de 10 mil vezes para acertar na lâmpada. Se ele não tivesse tentado essas milhares de vezes, ele nunca teria chegado na lâmpada. Então, assim, para dizer que faz parte do processo. Todo negócio faz parte desse prejuízo. Oi, Bianca. Eu achei a frase, essa daqui, eu não falhei, apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. É exatamente isso. Obrigada, Bianca. Eu não falei, eu apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. É exatamente isso, entendeu? Isso. E faz parte do processo. E enquanto se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, não tem jeito. Certo? Bom,
dito isso, o que a gente faz na prática, que é a parte mais importante, né, que eu quero passar para vocês aqui da aula, de como que a gente começa a mudar, né, esse retrabalho, como é que a gente começa a diminuir esse retrabalho invisível de uma forma simples e aplicável, como tudo aquilo que eu trago aqui para vocês na aula. Então, o primeiro passo é vocês mapearem as decisões da sua semana. Então, vocês vão fazer o seguinte, bem simples. Durante 5 dias, vocês vão anotar absolutamente tudo que vocês fazem. Pega um caderninho aí, ou um bloco de notas no celular, um grupo de WhatsApp com você mesmo, o que for mais prático para vocês. E aí vocês vão anotar durante 5 dias tudo aquilo que você faz. Tudo que você decide, tudo que você valida, tudo que você corrige. Você vai anotando as suas atividades do dia. Resolvi reclamação de hóspede, tirei dúvida do recepcionista sobre isso, liberei o quarto X que estava com problema, tive que falar com o fornecedor tal, tive que fazer compra disso, tive que fazer não sei o que lá. Anota, vai anotando tudo que você faz no dia. E aí você faz isso por 5 dias seguidos. Sem qualquer limitação de quantas coisas você vai colocar. Se fizer 100 coisas, coloca lá 100 coisas. Quanto mais detalhado tiver, mais preciso é o que você vai fazer depois, que eu vou te explicar aqui. Então, basicamente é isso. Durante 5 dias, você vai anotar tudo que você faz. E aí, depois, você vai pegar isso tudo e vai separar em 2 colunas. A coluna A é aquilo que precisava, de fato, de você. E a coluna B é aquilo que poderia ser resolvido por outra pessoa. E vocês vão ver que a maioria de vocês vai descobrir que 60%, 70% está na coluna B, do que poderia ser resolvido por outra pessoa. E vocês estão fazendo. Imagina, se vocês tirassem do seu dia 60%, 70%. Se não tirar 60%, 70%, se tirar 30%, já ajudou bem, né? Então, façam esse exercício, primeiro de tudo, tá? Então, depois separem nessas colunas. E aí, no passo 2, não dá para tirar tudo de uma vez, tá? Mas eu vou explicar para vocês como que vocês tiram. Aí você vai olhar para essa coluna B, que é o que poderia ser feito por outra pessoa, e você vai identificar os 3 itens que mais se repetem. Aí você vai ver lá, reclamação de hóspede, reclamação de hóspede, reclamação de hóspede, nos 5 dias. Você tem, sei lá, 20 reclamações de hóspedes que você respondeu. Então, resposta do Booking, né, da avaliação de avaliações no Booking. Ou então, sei lá, qualquer dúvidas, tirou dúvida da equipe sobre alguma questão operacional. Você vai ver, você vai analisar essa coluna e vai ver o que mais se repete. E, às vezes, você pode ver ou o que mais se repete, ou daquilo tudo, o que mais te toma mais tempo. Esse é o objetivo. O que mais te toma tempo disso? E esses são os pontos que você, basicamente, mais perde energia hoje. Onde mais está o seu tempo ali, onde mais está a sua dedicação, são os 3 picos, digamos assim, que está mais te consumindo no dia a dia. E aí, no passo 3, você vai tirar isso da sua alçada, com estrutura, tá? Delegar é diferente de delargar. Você não vai jogar no colo de alguém, não. Tá? Então, agora você vai pegar cada uma desses 3 ladrões de energia, digamos assim, e você vai fazer 3 perguntas. Volta lá na pergunta 1, isso realmente precisa passar por mim? Se a resposta for não, a sua próxima pergunta é: para quem que isso deveria ir? Ah, mas eu não tenho ninguém. Eu tenho certeza que você tem alguém. Pode ser um recepcionista, pode ser a governanta, pode ser, seja quem for. Para quem que poderia fazer isso aqui? Pode ser o garçom, pode ser, enfim. Quem que poderia fazer? Qual que é a pessoa, né, ou o cargo mais adequado para começar a assumir essa responsabilidade? E aí a terceira pergunta é a chave. O que essa pessoa precisa ter para conseguir executar isso com excelência
sem mim, certo? E aqui, quando você responder, essa é a pergunta mais estratégica para você responder, tá? Não é tanto sobre a pessoa. Eu sempre falo para vocês que processos é o que permite pessoas comuns entregarem resultados extraordinários. Então, aqui não é tanto sobre a pessoa. É sobre o que você precisa dar para essa pessoa para que ela consiga executar aquela tarefa com excelência. E aí, pode ser que a sua resposta seja um processo claro, estruturado para aquela situação, pode ser um critério de decisão, por exemplo, se eu estou sempre aprovando desconto, eu estou sempre aprovando upgrade, eu estou sempre aprovando não sei o quê. Cria uma política, um critério de decisão que não precisa mais passar por você. Decide lá, para a pessoa conseguir decidir, baseado num critério, te representar e pronto, você não vai mais ser chamado para fazer aquilo. Tá? Um exemplo. Então, pode ser que seja um processo claro, pode ser que seja critério de decisão, pode ser que seja treinamento de alguma coisa, seja um processo, seja de cultura, seja comportamental, seja o que for. Ou seja, para dizer para vocês que não basta passar a tarefa, delargar, como eu estava falando, né? Jogar no colo de alguém. Não é suficiente, não funciona. Se você faz isso, e muitos de vocês fazem isso, e aí, se você não sabe delegar do jeito certo, se você não cria uma estrutura para aquela ação, para aquela sair de você e que outra pessoa consiga executar, te representando e com excelência, aí o que acontece? Você delega aquilo para a pessoa. Aí a pessoa faz errado, não faz errado, não faz do jeito que você queria, não faz. Aí você tenta uma, você tenta duas, você tenta três. Aí depois você decide, quer saber? Eu mesmo faço, porque está sempre dando erro. Tá. Aí você pega aquilo de volta outra vez para você. E aí você não sai disso. É ou não é assim? Né? Então, não basta você passar a tarefa. Você precisa estruturar a tarefa fora de você. Certo? Por exemplo, se resolver reclamações de hóspede, que eu sei que é uma coisa que na grande maioria das vezes são vocês que fazem. Tá tudo caindo sempre em você? E todo mundo tem reclamação, porque eu já, como vocês sabem, a minha trajetória foi nos hotéis mais renomados de luxo, das redes mais renomadas, e a gente tinha reclamação todos o santo dia. Então, todo mundo tem reclamação, isso é uma certeza que eu tenho. Então, se resolver reclamação está caindo em você, a pergunta não é só o que falta, né? A pergunta é o que as pessoas precisam para começarem a resolver as reclamações sem depender de mim. É da habilidade de cada um. Não é da habilidade de cada um, não. Tem método, tem ferramenta, tem estrutura. Você pode criar o seu. Dentro do Owners, por exemplo, eu tenho o meu. Como vocês sabem, eu era responsável pela área de relacionamento com o cliente do Copacabana Palace. E uma das nossas funções era resolver 100% das reclamações. Tinha método para isso. Todo mundo fazia. Não era só eu que fazia. Todo mundo fazia. Todo mundo sabia como fazer, como agir. Tinha treinamento, tinha método, tinha consistência na entrega. Vai acertar de cara 100%? Claro que não. Mas é isso, faz parte do processo. Você precisa desenvolver isso. Então, a pergunta é essa. O que essas pessoas precisam para executarem com excelência sem depender de mim? Sem ter que ser eu fazendo? E aí, mais uma vez, talvez a resposta seja... criar um método, criar um processo, treinar a governança, treinar a equipe da recepção, com um método claro, um passo a passo, ter um padrão ali definido de comunicação, como que você... E aí você ir acompanhando isso, né? Depois que você faz, você acompanha isso. Olha, na próxima reclamação, você vai lá. O que você vai fazer? Como que você vai falar sobre isso com o hóspede? Você treina a pessoa. Aí a pessoa vai lá, não deu muito certo. Tá bom, na próxima vez, aonde que você errou? O que você fez errado? E é assim que você vai tirando as coisas de você. Dá trabalho? Dá, mas a outra opção é você ficar fazendo isso para sempre. Então, estruturar significa você definir quem vai assumir aquelas ações, aquelas atividades. Você dá clareza para as pessoas do que é esperado. Não é só ir lá conversar com o hóspede numa reclamação. Não é só decidir se vai dar ou se não vai dar o upgrade.
Qual que é o critério por trás? Qual que é a lógica? Vocês precisam explicar, precisam treinar, precisam acompanhar. Isso sim é um trabalho de vocês. Não é ir lá e fazer. O trabalho do dono, líder, não é fazer as coisas. É garantir que as coisas sejam feitas. Não necessariamente por vocês. Certo? E aí, no passo 4, você vai comunicar, acompanhar e, principalmente, não refazer. E eu vou falar um pouquinho disso. Então, depois que você já definiu para quem que vai, cada responsabilidade dessa que você escolheu tirar da sua lista aí, você vai estruturar minimamente para que a pessoa que precisa fazer execute bem. E aí vem a parte mais importante. Você vai comunicar com clareza, você vai acompanhar esse processo no começo e você vai, é o mais difícil para vocês, resistir à tentação de pegar aquilo de volta para vocês. Porque a pessoa vai errar. Ela vai errar. Então, você já tem que ir consciente disso. Ela não vai acertar de cara. E se ela acertar na primeira, ela vai errar na segunda. E se ela acertar na primeira e na segunda, ela vai errar na terceira. Então, assim, faz parte do processo, tá? Então, na prática, isso significa que você vai explicar exatamente o que a pessoa vai assumir, você vai deixar claro qual que é o padrão esperado, você vai combinar até onde ela decide sozinha e quando que ela precisa te consultar, e você vai acompanhar mais de perto ali na primeira semana, no primeiro mês, no quando fizer sentido, até a pessoa estar pronta. E aqui o ponto mais importante, se a pessoa errar tentando acertar, você vai corrigir o processo, o critério, o treinamento. Você não vai voltar a centralizar em você. Certo? Porque no momento em que você refaz, no momento em que você pega aquilo de volta para você, corrige tudo sozinho, toma aquilo de volta para as suas ações, o ciclo recomeça, porque ela entende o quê? Ah, se eu tiver dificuldade, ela vai lá e faz. Ou ele vai lá e faz. E pronto. E aí é isso. E a gente não sai disso. Então, decidiu o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai fazer. A pessoa vai fazer. Você precisa acompanhar e desenvolver para que ela faça. E aí, em 30 dias, se você conseguir tirar as 3 coisas que mais te pesam hoje em dia, né? Aqui eu não estou falando de 20 coisas, de 3 coisas. Você vai escolher 3 coisas que mais pesam hoje, você já vai recuperar uma quantidade enorme de energia para a sua vida. E aí você começa a construir um hotel que não depende de você para tudo. É assim que começa, é um passinho, né, que você vai construindo a cada dia. Gostaram do passo a passo? Aplicável? Faz sentido? Gente, isso aqui vale ouro. Vocês aplicarem, vale ouro, é super fácil de fazer. Tá? Então, ó, enquanto eu faço o resumo da aula aqui, eu quero que vocês escrevam aqui para mim, no chat, o que vocês vão implementar, o que vocês levam da aula de hoje, o que foi mais importante, escreve aí para mim no chat. Que até, quando vocês escrevem aqui, vocês formalizam para vocês mesmos. É para mim e é para vocês. O que vai mudar aí dentro, depois da aula, tá? Bom, então hoje, enquanto vocês vão escrevendo, escreve aí. Hoje a gente viu que o problema de verdade é que você continua resolvendo coisas que não deveriam mais depender de você. Você continua no modelo de negócio, ou numa maturidade de negócio, agindo como se o seu negócio tivesse a maturidade de quando você abriu. Né? Então, o retrabalho invisível, ele consome a sua energia todos os dias. Ele existe porque o hotel ele foi construído com tudo girando em volta de você. E ele mantém esse time dependente e, naturalmente, o crescimento também do hotel dependente. E aí a solução começa por esses 4 passos simples. Você vai mapear essas decisões, fazendo aquilo lá dos 5 dias que eu expliquei para vocês. Você vai identificar quais são os 3 maiores ladrões de energia que você tem aí. Você vai criar clareza para as pessoas de quem vai fazer e como vai fazer. Você vai comunicar
para as pessoas como fazer, dar o treinamento, dar o critério, dar o padrão, dar o processo, e, principalmente, você não vai refazer. Você não vai pegar aquilo de volta para você. E aqui, Karine, tudo foi importante e, melhor ainda, um passo a passo para dar autonomia. Eu queria que repetisse a frase sobre o que são processos. Processos, ou melhor, não é o que são processos. Processos existem para que pessoas comuns entreguem resultados extraordinários. É isso? Show. Tá. E aí, eu quero trazer... Eu entreguei para vocês esse passo a passo e ele ajuda muito, mas eu quero ter um cuidado importante aqui com vocês, que é esse exercício que eu passei hoje, ele é um começo. Ele resolve pontos pontuais da sua gestão, né? Do seu modelo de gestão. Ele te ajuda, e ajuda muito, a tirar algumas decisões do seu colo, a recuperar energia no seu dia a dia, mas na maioria dos casos, o problema, ele não está só nessas decisões pequenas isoladas, né? Ele está no modelo inteiro de gestão do negócio, porque muitos hotéis, é isso, eles foram construídos girando em volta do dono, e nunca foram reestruturados para funcionar sem o dono. Então, falta, muitas vezes, essa estrutura organizacional clara, processos bem definidos em todas as áreas, cultura definida, formalizada, time treinado na cultura e sustente, né, que sustente essas decisões, líderes preparados para assumir responsabilidade, que consigam desenvolver as pessoas, que consigam treinar, que consigam contratar, que consigam demitir. Ou seja, não é só... Eu quero ter esse cuidado aqui com vocês, que eu não quero passar essa ideia rasa, né, e superficial de que é só tirar as coisas da agenda. Não é só tirar coisas da agenda, tá? É construir um hotel de verdade que não dependa de você. Essa técnica que eu dei aqui hoje para vocês, tira peso? Tira. Mas é a estrutura do hotel, é a profissionalização do hotel que sustenta essa leveza a longo prazo, tá? Então, se hoje vocês me ouvindo aqui, né, perceberam que no dia a dia de vocês resolvem muita coisa que vocês não deveriam resolver, esse exercício já pode ajudar vocês, é um começo, né, de vocês conseguirem tirar algumas coisas da alçada de vocês, mas se vocês percebem que, no fundo, o hotel ainda depende muito de você para funcionar, então o que você precisa não é só delegar o hotel, é reestruturar mesmo, é profissionalizar a sua gestão, sair de uma gestão que é extremamente familiar e centralizadora para uma gestão profissional mesmo. Isso é o que a gente faz dentro do Owners, né? Que é o meu programa exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas que estão buscando profissionalizar a gestão para terem mais leveza na gestão e na vida de vocês. Então, se hoje vocês sentem que vocês precisam de ajuda, se vocês querem profissionalizar essa gestão, a Bianca colocou o link aqui já. Se vocês quiserem clicar, aplicar, e aí se o meu time ele faz uma qualificação, se a gente achar que faz sentido, a gente chama para conversa. Essa conversa é feita diretamente comigo, e aí eu te apresento o Owners, e a gente faz uma análise, se fizer sentido para você, e eu acreditar que a gente, de fato, consegue te ajudar, a gente te dá a oportunidade de entrar no Owners, tá? O link também fica disponível lá no canal do YouTube, tem o link que fica sempre salvo lá em cima, sabe? Tem uns links que ficam lá em cima no canal, tá lá de aplicação do Owners também, e também fica na legenda, não fica, Bianca? Não, ele fica no link da descrição do canal mesmo. Na descrição do canal, tá. Então é isso. Se fizer sentido para você construir isso com método, com acompanhamento, o Owners, ele não é para qualquer pessoa. Ele é para quem quer realmente profissionalizar a gestão. É um programa anual, então são 12 meses que eu fico com vocês, mergulho no negócio de vocês e ajudo vocês a implementarem passo a passo para vocês profissionalizarem o negócio de vocês, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vai ser um prazer
conhecer mais de perto o negócio de vocês e acompanhar vocês nesse processo. Tá bom? Gostaram da aula? Oi, Paty, tudo bem? Tá sumida? Coisa boa, muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Oi, Bianca. Pode colocar o resumo aqui? PDF? Pode. Adicionar aqui. Muito bom. Camila, muito obrigada por hoje. Eu preciso sair. Um abraço a todos. Até a semana que vem. Ótimo. Muito bom. Gostaram? Quem está aqui pela primeira vez? Naya, Adriano. Boa. Que bom. Oi, Manuel. Tudo bem? Pedro. Pedro já estava aí, né, Pedro? Gostou da aula? Foi muito bom, gente. Então, por hoje é isso. A gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã. Foi um prazer enorme. Tá bom? Que bom que você gostou, José. Muito bom. Vocês vão implementar, gente? Eu quero que vocês comecem a contar resultados para mim aqui, do que vocês implementaram, do que mudou. Vou começar a fazer essa sessão da aula. O que vocês acham? O que vocês estão implementando aí? O que vocês me contarem? Tá? Então é isso, gente. Até a próxima quarta, às 11 horas. E um ótimo dia para vocês. Beijo.